Está chegando em Portugal de mala e cuia para viver ou apenas a passeio? Saber quais são as suas opções de transporte sem ser o carro pode te ajudar muito no dia a dia ou nos dias em que estiver aqui. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e neste vídeo eu vou passar informações importantes para você não se perder e usar o transporte público por aqui. Antes de continuar, deixa seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e coloca nos comentários aqui embaixo se você for turista ou se você vem para morar. Para quem vem morar, nem todo mundo tem condições de chegar e comprar um carro, mas pode ser que dependendo de onde morar, ele seja dispensável. Mas uma pergunta que eu sempre ouço dos meus clientes é: eu consigo viver em Portugal sem ter um carro? Bom, no nosso papo sério do vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Mas para chegar nesse ponto eu preciso te explicar um pouco sobre o transporte coletivo em Portugal, como ele funciona, quais são as opções, e aí no final eu te ajudo a tomar uma decisão. Bom, uma primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que nem sempre o transporte coletivo vai ser público, ok? Então existe o transporte coletivo público aqui sim, mas também existe um transporte coletivo privado. Então tem aquele que é feito por empresas privadas, empresas particulares, para suprir determinadas demandas que o Estado não consegue. Então nós temos algumas cidades pequenas, algumas regiões, não precisam nem ser uma cidade, pode ser que seja uma região, algumas freguesias em que o transporte público não chega, não alcança. Então naquela região o que tem é uma empresa privada, uma ou duas ou três, que faz aquela região. Por exemplo, é Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia tem um transporte público até eficiente, mas não no concelho todo. Então tem regiões, de uma região mais litorânea ou já mais para divisa com Aveiro, que quem faz o suporte é uma empresa privada, uma ou duas, porque tem duas empresas lá que fazem aquela região. Então nem sempre vai ser público, ok? Isso que é importante vocês entenderem. Tem empresas privadas que também fazem esse transporte coletivo por aqui. E quais são os tipos de transporte coletivo que Portugal dispõe? O primeiro deles é o nosso ônibus, que aqui é chamado de autocarro. E quando é feito por empresa privada, eu ouço muito as pessoas aqui chamarem de caminhonetas. Então não chamam de autocarro, chamam de caminhoneta o transporte feito por uma empresa privada num autocarro, porque o modelo é o mesmo. Tem ainda os autocarros de viagem, tá? Então assim como a gente vê no Brasil, que as pessoas viajam de ônibus, aqui também as pessoas viajam de autocarro. Então as empresas que eu conheço de autocarro de viagem são empresas privadas. Costumam ser confortáveis, ter Wi-Fi, enfim, costumam ser boas empresas. Eu fiz uma viagem recente para Lisboa de autocarro, foi a minha primeira dentro do país. Achei super confortável, rápido e aliás me arrependi de não ter feito isso outras vezes quando eu fiz de carro. Bom, mas dentro do transporte urbano, metropolitano, os autocarros que servem as cidades, que servem aqui as freguesias ou até intercidades, costumam ser muito utilizados mesmo por aqui. Eles podem ser pagos em dinheiro, em espécie ou com o cartão, o bilhete que as pessoas compram ou já têm sendo residentes. A gente vai falar daqui a pouco sobre as formas de pagamento. E se for pagar direto para o motorista, a minha sugestão é que não sejam notas muito altas, porque como a maioria das pessoas que utilizam tem os seus cartões, então eles não têm lá muito troco para te dar. Agora, o transporte coletivo também pode ser feito pelo trem, que aqui é chamado de comboio. E quem gere é uma empresa pública chamada Comboios de Portugal, CP. Existem vários tipos de comboios aqui em Portugal, mas eu não falo necessariamente de modelos físicos, eu falo de modelos específicos, de comboios que têm finalidades específicas dentro do país. Tem aquele que é o intercidade, muito comum, que vai de uma cidade para outra. Tem os que são regionais ou interregionais, que aí avançam por regiões. Tem os comboios urbanos, que fazem mais as zonas urbanas, e neste caso a gente só encontra aqui comboios urbanos no Porto, Lisboa e Coimbra. Tem este outro modelo super bacana que é o Alfa Pendular. Ele é um comboio de alta velocidade e ele conecta de norte a sul do país. Ele é bem confortável, costuma ter serviços de bar, Wi-Fi, mas tem seu preço. Quando você olha a tabela, você encontra valores de 20,80 € até R$ 74,20 um trecho, tá bem? Tô falando só a ida. Tem algumas promoções para ida e volta, mas ele costuma ter seu preço. E tem ainda o que eles chamam de Ceuta, que é o que vai de Porto a Vigo, na Espanha. Agora, aquele que as pessoas mais gostam de morar perto, sonho de consumo de muita gente, é o metro, o nosso metrô no Brasil, aqui chamado metro. Na capital do país, em Lisboa,
Nós temos 50 estações de metro em 4 linhas diferentes. Essas linhas normalmente são organizadas por cores. Então, em Lisboa, nós temos a vermelha, a verde, a amarela e a azul. Já no Porto, que é o outro lugar em que encontramos metro, nós temos 81 estações divididas em 6 linhas, que também têm cores, também. São linhas nas cores azul, vermelha, amarela, verde, roxa e laranja. Ou seja, nós só temos metro aqui em Portugal, no Porto e em Lisboa, ok? Você não vai encontrar metro em outras regiões. Agora, tem uma questão bem interessante sobre o metro e sobre valores. Olha, eu estou no Porto, na estação Trindade, e eu quero ir para a estação 24 de agosto. Então, eu estou mostrando um simulador para vocês e ele vai dizer quantas zonas você vai andar. Então, por exemplo, nesse trecho que eu te passei, é Z2, ou seja, 2 zonas. Vai pagar R$ 1,30. Olha, mas eu estou na mesma Trindade e eu quero ir para a estação de metro chamada Azurara. E você vai pagar R$ 2,55. Viu a diferença? No começo é meio confuso, mas depois tem lógica. Porque quem anda menos, paga menos. Quem anda mais, paga mais. Agora, se você tiver o passe mensal, que a gente vai falar daqui a pouco sobre pagamentos, não necessariamente você vai ter essa diferença, porque você paga por mês. Pode andar à vontade, ok? Agora, se você compra um bilhete para o dia, então você vai ter que escolher quais zonas você vai andar e comprar de acordo com essas zonas. Ou eu vou comprar individual. Então, às vezes acontece, por exemplo, eu não tenho bilhete mensal, mas eu tenho um aplicativo, a gente também vai falar sobre isso. E aí, quando eu, por um acaso, se eu não conseguir usar meu aplicativo, eu compro um papelzinho, um bilhete de papel, e lá eu compro exatamente para que zona eu vou e pago já aquele valor. Então, pode parecer confuso, mas eu acho bem eficiente, acho que tem lógica, só tem que ter atenção na hora de comprar. E quem vai controlar isso? Então, existe um fiscal que pode passar no metro em que você estiver, vai pedir o seu bilhete e vai identificar, olha, você está fora da zona que você comprou. Ele pode te dar uma multa, ele pode pedir para você descer, para comprar de novo, e ele pode também te cobrar a diferença. Então, já vi todas as situações, vai depender do fiscal, mas na dúvida, se você conseguir, compre a zona certa. Nós temos aqui também uma outra categoria de transporte que são os bondinhos, que aqui são chamados de elétrico. E eu acho uma graça. Em Lisboa ele é praticamente um cartão postal da cidade. São veículos que percorrem as ruas da cidade, tem trilhos no chão, funciona mais como uma atração turística, mas em Lisboa ele ainda funciona muito como transporte. Numa pesquisa que eu fiz, eu encontrei em Lisboa valores de 3 euros, o percurso com o bondinho, e aqui no Porto 5 euros. Mas de novo, o nosso cartão de transporte. Se você tiver esse cartão, você pode usar os elétricos com este cartão, ok? E aí você vai pagar como uma viagem normal e não uma viagem de 5 euros, que normalmente é cobrado do turista. E para encerrar a categoria de transporte público, nós temos aqui uma coisa chamada funicular, também conhecido por elevador de guindais. Aqui no Porto, por exemplo, nós temos um. Então ele vai lá de cima do Porto e desce para a Ribeira. Você também pode comprar avulso e você também pode usar esses cartões. Não dá para dizer que é um transporte coletivo que vá longe, mas ele funciona também com cartão de transporte coletivo. Por isso achei bacana falar aqui com vocês. Mas, resumidamente, então, vocês já sabem que nós temos autocarro, comboio, metro, bondinho e o funicular. Vamos falar agora sobre pagamento, quanto se gasta para usar o transporte público aqui em Portugal? Para quem mora aqui, se vai usar o transporte público com frequência, o cartão, o bilhete mensal é muito valioso. Então, assim, em geral, você pode comprar o bilhete de 30 ou de 40 e vai depender das regiões em que você usa. Você pode usar por zonas, municipal ou metropolitano. Então, você vai escolher. Nós temos aqui no Porto o andante, e em Lisboa o navegante. É o nome desse cartão. Então, você vai pagar, vai fazer um cadastro, vai receber um cartão com chip, foto, identificação, validade, que você encosta e registra a sua viagem. Então você usa esse cartão o mês todo dentro dessa região que você escolheu e você não paga mais nada além dessa taxa mensal. Algumas regiões também pode te cobrar por escalão, pode ter desconto, pessoas mais velhas podem ter valor diferenciado, então tem que ver onde você está e como é que funciona o passe mensal da sua região. Se você for turista, é aquilo que eu já falei no início, você pode comprar aquele de papel e abastecer. Tem diário, tem por viagem, tem por semana, então você tem que ver o que é mais adequado para você. Mas em relação a valores,
Então, como eu fiz aquela simulação e falei para vocês da Trindade até o campo 24 de agosto dava 1,30. Então nós temos transporte a partir de 1,30, mas eles também podem aumentar. E aí o que acontece? De repente você pega um até uma cidade que é 2,55. Depois lá você tem que pegar um autocarro. Aí dependendo de onde for, você vai pagar mais, não sei quanto. Então assim, pode não valer a pena o pagamento em espécie. Fica bem mais caro. Lembra quando eu cheguei, a gente ia pagando em espécie, não conhecia o cartão ainda, não tinha um vídeo como esse que eu tô trazendo aqui para vocês. Então nós pagávamos em espécie, até que eu conheci umas pessoas que falaram para mim, mas você não tem um cartão? Não, não tem. Mas tem que pegar o cartão. Aí eu fui numa estação de metro, comprei o cartão, abasteci, então, por exemplo, eu ia lá e colocava 20 euros. E aí eu podia usar no autocarro, eu podia usar no metro, aí tinha um outro cartão que era do comboio, mas tem esse que é mensal, que é interligado, não é muito antigo, é novo no país e que ajuda muito, trouxe bastante economia. Agora, esse cartão também pode ter um aplicativo. Aqui no Porto nós temos o Anda. Agora eu não sei se em Lisboa tem aplicativo. Galera de Lisboa, deixa para mim nos comentários se tem um aplicativo. Aplicação, como dizem aqui em Portugal, se tem uma aplicação. Eu só encosto o telemóvel e aí já debita. Claro que você tem que abrir a aplicação, ela tem que estar habilitada, já tem que ter um cartão associado. Mas por que a aplicação é ótima para mim? Porque só debita aquilo que eu uso. E se eu chegar no 40, que é o limite mensal, ele não debita mais. E se eu usar menos, ele vai debitar 5, vai debitar 10, enquanto aquele passe mensal que você compra, você paga sempre o mesmo valor, usando ou não usando. Se quiser usar, tem que todo mês pagar a taxa. Então eu acho que vale muito a pena. E uma curiosidade, o fiscal que passa dentro do transporte, no metro, no comboio, para saber se você está na zona certa, se você pagou a zona certa, ou se você está mudando de distrito, por exemplo, se você sai do Porto, vai para Braga, ele se chama Pica, aqui é conhecido como o Pica. Acho que antigamente devia picar o seu cartãozinho, e por isso ele ficou conhecido como Pica. Uma outra coisa muito interessante para vocês saberem é quais são os aplicativos para você conhecer os transportes, saber que horas passa, onde pegar, onde parar. Então assim, eu uso muito o Google Maps, ok? Acho que ele é universal, eu uso aqui, uso em outros países, uso quando a gente viaja, então eu uso sempre o Google Maps. Mas aqui existe também um chamado Moovit, que você pode usar, e eu conheço muita gente que usa super bem e super elogia, porque diz que o Moovit pega algumas regiões e alguns transportes que o Google Maps não pega, porque o Google Maps só pega o transporte público, ok? Nunca vi nenhuma caminhonete ou empresa privada que eu tenha localizado nele. E em Lisboa tem o Lisboa Viagem, que eu também já ouvi falar muito bem. Então vale a pena você buscar estes aplicativos. Agora, uma pergunta que não quer calar é: são eficientes? O transporte público coletivo em Portugal é eficiente? Bom, quando comparo ao que eu tinha no Brasil, eu considero eficiente. Agora, eu moro na região metropolitana do Porto, então não é muito difícil de ter um transporte público eficiente aqui. Mas claro, quando eu morava em Vila Nova de Gaia, era muito mais eficiente. Por quê? Porque eu morava mais próximo do centro, nós tínhamos autocarro público e privado que passava na porta de casa, morava a 3 quilômetros do metro, então era muito tranquilo. E perto do metro tinham várias opções de autocarro público que levava para vários lugares, ou o próprio metro, que me levava até as estações de comboio, por exemplo, se eu precisasse. Agora, aqui na Trofa, que é onde eu vivo hoje, nós temos um comboio que passa aqui. Sim, eu moro a 20 minutos caminhando do comboio. Agora, o comboio tem horário, durante o dia não passa assim tão rápido, então às vezes a gente tem que esperar meia hora de um para o outro, mas existe o comboio. Agora, um autocarro rápido, que passe a porta, que me leve para qualquer cidade, eu já não tenho mais acesso. Então existe uma empresa privada que faz o transporte aqui, Trofa Maia, por exemplo, e eu acho que tem um também que faz Trofa Porto, mas é uma empresa privada, horário marcado, pode demorar para passar, então não é uma coisa assim tão eficiente. Então, para mim, a eficiência, ela está mais relacionada onde eu moro e transporte público, porque quando o transporte é feito por empresa privada, o transporte não fica tão bom, nem tão eficiente. Então, o transporte público costuma ter de madrugada, costuma ter várias horas por dia, costuma passar no horário combinado, já as privadas costumam falhar um pouquinho nisso. Então, a questão da eficiência depende de onde você mora. Quanto maior a cidade, mais eficiente. Quanto menor a cidade, menos eficiente. Então você pode até pensar nisso quando pensar num carro. Dependendo de onde você morar, pode ser que você vai ter uma necessidade maior de carro e outras não.
Eu disse que eu responderia no final do vídeo se precisa ou não de carro aqui em Portugal. Então eu quero contar uma experiência pessoal. Eu achava que eu não precisaria e eu acho que cheguei em Portugal completamente iludida, como muitos dos meus clientes chegam, para dizer bem a verdade. Então, assim, eu achava que eu não precisaria de carro. Eu morava numa cidade, como eu acabei de dizer para vocês, como é Vila Nova de Gaia, que tem bastante transporte, e eu achava que isso supriria. Então, quando eu comecei a calcular, eu, meu marido, meus 3 filhos e a minha mãe, ficava muito caro, e naquela época não tinha um passe mensal. Então, pra gente, todo passeio, toda saída era muito caro, porque éramos em muito. Fora que, quando começa a chuva, quando começa a ventania, quando começa o frio, é muito complicado esperar o transporte. Eu lembro que meu marido teve um trabalho que ele ia de madrugada e quantas vezes ele saiu de casa com muita chuva para esperar o autocarro, e aí nós falamos, não é para o nosso perfil, não é para nossa família. E não é que era ruim de transporte onde estávamos, não era pra gente. Entende? Então, assim, se você estiver numa boa região de transporte, eu sugiro que você chegue e espere para ver se é a sua necessidade, se é a necessidade da sua família. Agora, se você já vai morar numa cidade pequena, que às vezes tem uma opção de empresa privada que faz o transporte, eu aconselho de você já de cara pensar num carro, um carrinho velho, aqui não é tão caro assim, mas pode ser que você precisa. Então, avalie a sua necessidade, onde você vai morar, como é o transporte público da região que você escolheu, qual é o tamanho da sua família, e aí você vai entender se ter ou não ter carro em Portugal é para você. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado, tem muita informação valiosa aí que eu nunca recebi quando cheguei. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço.